comunicado do PCP, que é o Partido Comunista Português, e eu queria até ler um trechinho aqui do texto que eles publicaram, né? Fim à escalada de confrontação dos Estados Unidos e da NATO contra a Rússia, defender a paz, promover o desarmamento. E aí eu vou ler um parágrafo aqui que eu achei de suma importância, que mostra que é um posicionamento corajoso, né, do PCP, do Partido Comunista Português. Eles falam, né, o PCP salienta que são os Estados Unidos, a NATO e a União Europeia que desencadearam guerras contra a Iugoslávia, o Afeganistão e a Líbia, sendo responsáveis pelo seu brutal legado de morte, sofrimento e destruição. São os Estados Unidos, a NATO e a União Europeia que fomentam a corrida armamentista e são responsáveis por mais de 60% dos gastos militares em todo o mundo, superando em mais de 10 vezes as despesas militares da Rússia. São os Estados Unidos que, com instrumentalização da NATO, promovem alianças e parcerias belicistas, possuem uma densa rede de bases militares espalhadas por todo o mundo e incrementam a instalação de meios bélicos, incluindo nucleares, cada vez mais próximos das fronteiras de países que pretendem submeter aos seus interesses. São os Estados Unidos, com o apoio da NATO, que rompem de forma unilateral importantes acordos de desarmamento, como os tratados de defesa antimíssil e de forças nucleares de curto e médio alcance. São os Estados Unidos e a NATO que, cinicamente, apresentam como uma ameaça exercícios militares que a Rússia realiza no seu próprio território, quando são eles que desenvolvem sistematicamente exercícios militares a milhares de quilômetros das suas fronteiras e levam a cabo constantes ações de pressão, de ingerência, de agressão contra países soberanos. São os Estados Unidos, a NATO e a União Europeia que banalizam a ameaça e a chantagem e que impõem sanções e bloqueios, afrontando abertamente a Carta das Nações Unidas e o direito internacional. É a NATO que se confirma como único bloco político-militar de caráter ofensivo e agressivo, ao serviço de uma estratégia de hegemonização política e econômica e de subjugação da vontade soberana e dos direitos de países e povos. Eu compartilhei esse comunicado, né, do PCP, porque eu achei que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, achei uma postura bem corajosa, né, e no fim eles falam que Portugal deve se posicionar como um país neutro, buscar a paz e não ficar alimentando essa política belicista, bélica, né, que os Estados Unidos faz com que, né, a União Europeia e a OTAN, né, que a gente fala OTAN, mas é que se fala NATO, mas é a mesma coisa, que a OTAN exerce, né? Então, assim, eu acho que com todas as explicações e com esse texto aí que eu li em relação à postura do Partido Comunista Português, né, eu acho que deu para entender um pouco quais são os interesses, né, imperialistas aqui nesse conflito entre a Rússia e a Ucrânia.